Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem, hoje eu quero falar aqui sobre valores, como a filosofia clínica concebe, trata, percebe, os valores em relação ao outro, ao partilhante, aquele que vem partilhar a sua história com um filósofo ou uma filósofa clínica. Então, para começar, eu vou ler aqui o verbete do dicionário de filosofia clínica, um pequeno dicionário com verbetes curtos, uma explicação rápida, porém precisa, da revista Casa Filosofia Clínica, que são as revistas gratuitas à disposição no blog da Casa Filosofia Clínica. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar ali o endereço para vocês baixarem todas as revistas que saem a cada estação. Já estão no segundo ano de publicação, são gratuitas e sempre serão gratuitas. E na edição de outono, do último outono passado, ela lançou um mini dicionário de filosofia clínica, alguns verbetes. E eu vou ler aqui então um verbete sobre valores, que em filosofia clínica se chama axiologia. Axiologia vem da filosofia, e vem aqui, antes de então, até vou ler aqui sobre a axiologia do grego, e no grego antigo, aqui no dicionário, que também é um excelente dicionário para quem quer estudar grego antigo, o dicionário aqui, Isidro Pereira, é um dicionário bom para estudantes. Aqui fala, em grego antigo, axios, aqui vale, que tem o valor de digno, justo, conveniente, que vale a pena, de grande valor, de um valor moderado. Bom, então axiologia é aquilo que tem valor, aquilo que é importante para alguém. E como a filosofia clínica concebe a questão dos valores, da axiologia na terapia. Então vou ler aqui o verbete da edição de outono da revista Casa Filosofia Clínica. Axiologia é o tópico 18 da estrutura de pensamento e também o submodo 26 na tabela. Ele lida com a questão dos valores ou importâncias, relevâncias, preferências, como preferir X a Y, ou palavras e conceitos que expressam bom, mal, certo, errado, justo, injusto, melhor, pior, aspecto que se relaciona com as preferências do partilhante. Pode se apresentar na forma de julgamento sobre melhor ou pior, certo e errado. Como submodo, como comportamento, digamos assim, refere-se ao movimento existencial da pessoa que se relaciona consigo, com os outros ou com o mundo, através daquilo que considera um valor para ela. Ah, Fernando, mas que bobagem, quem é que não tem valores? Tudo é valor. A questão não é essa, a questão não é se nós temos valores ou não temos valores, se nós temos coisas que são importantes ou não para nós. A questão é se o tópico axiologia, ou aquele que está envolvido os valores da pessoa, tem relevância no assunto que ela traz à terapia. A questão não é saber se a pessoa tem ou não tem valores. Obviamente que temos, mas não é essa a questão terapêutica. Então tem outros tópicos como emoções, prejuízos, que obviamente todos temos, mas a questão não é essa. A questão é saber se esses tópicos são relevantes no assunto que a pessoa trouxe, na questão que ela trouxe para a terapia. Pode ser que sim, pode ser que não. Então a axiologia trata dos valores, daquilo que é importante para a pessoa. E de uma forma muito geral, mas um pouco acertando no alvo, digamos assim, valor é tudo aquilo que a pessoa busca ou quer manter. É aquilo que é importante para ela. Então a questão dos valores de filosofia clínica não é um julgamento que o terapeuta tem que fazer sobre se ela está certa ou errada. O valor é da pessoa, da representação de mundo dessa pessoa para o terapeuta. Temos que compreender para ela o que é valoroso, o que é importante, o que movimenta as suas buscas, suas relações,
suas escolhas em relação a valores. E aí teremos uma gama enorme de concepções de padrão de valor. Lembrando que nós não somos aqui, não estamos num tribunal, não estamos num júri. O terapeuta não é um juiz que julga se os valores, o padrão de valor das pessoas estão certos ou errados, equivocados ou não. Isso não interessa. Vamos lá, partindo de marcações extremas, como assassinato e o roubo, não é? Usurpar do que é do outro, do direito ao outro ter as suas, né? O direito às suas coisas ou a própria vida, essas marcações extremas, limítrofes. Bom, obviamente que essas são importantes na questão dos valores de qualquer sociedade e cultura. Mas dizer isso não é dizer muito, né? Isso é muito óbvio, isso é muito... Obviamente, todas as culturas, todas as filosofias, todas as religiões têm um impedimento ao roubo e ao assassinato. Isso é óbvio. Colocar que isso é uma questão de valores não é dizer nada. Isso são os limites daquilo que se pode e não se pode. E todas as sociedades, culturas, religiões, filosofias são contra o assassinato e são contra o roubo. Né? Então, a grande questão, isso não é porque está escrito numa pedra, num cilindro como de Sebes, ou nos 10 mandamentos, ou numa constituição, ou numa declaração dos direitos humanos, que isso é uma relevância. Obviamente que o roubo, né, e a usurpação do direito do outro, a propriedade, o roubar de outro, isso são os limites do aceitável. Isso não diz nada. A grande questão, a diferença está não em propagar e defender esses limites. Todos defendem. A questão está em aceitar as diferenças de sistema de valores dentro, no limite, dentro do horizonte desses limites. Isso sim que é relevante. Né? E nesse ponto, as filosofias são mais tolerantes que as religiões. Né? As filosofias têm mais capacidade de aceitar as diferenças entre valores, temas de valores, que as religiões. Então, filosofias, religiões e cultura e sociedades defendem, né, as pessoas da morte, do assassinato e do roubo. Mas dentro desse horizonte, as filosofias são mais tolerantes às diferentes formas de conceber e viver os valores das pessoas. E é isso que nos interessa na filosofia clínica. E não definir um valor ou um padrão como certo e errado. Por exemplo, algumas pessoas podem considerar que o padrão de valor delas é a matéria. Então, ela pode procurar viver através da conquista material. E para a filosofia clínica, isso não é certo nem errado. As pessoas podem tentar buscar melhorar a si mesmo, melhorar as suas relações, medir as suas relações pela conquista material de si mesmo, dos outros. Só me relaciono com quem é capaz de ter algum nível de materialidade, alguém que busque e que tenha os objetivos de ter uma vida material mais próspera, e a si mesma, ela julga a si mesma, pode ser que a pessoa julgue a si mesma como uma pessoa de valor, se ela tem conquistas materiais. Vemos a cultura norte-americana como é muito voltada à questão do dinheiro, da materialidade, do primeiro $1 milhão. É um tipo de cultura, é um tipo de padrão de valor. Isso não está certo nem errado. A gente tem que compreender qual é o padrão de valor da pessoa que está ali com a gente. Pode ser que não, pode ser que a pessoa tenha como padrão de valor justamente o contrário. Aquilo que é espiritual, aquilo que é imaterial, e quanto mais ela se relaciona com pessoas que têm esse mesmo tipo de valor, sistema de valores, mais ela consegue se relacionar bem com as pessoas.
e consigo mesmo. Pode ser que as pessoas procurem muitas vezes efetivar na vida o que tem de maior valor para elas. Né? Então, se eu tenho um valor da imaterialidade, do espírito, do caráter, da personalidade, e eu consigo colocar isso em atividade no mundo, então eu posso considerar que eu sou uma pessoa que consigo viver de acordo com meus valores. Pode ser que eu esteja num mundo que não valorize o que eu valorizo, né? Então a questão dos valores se torna muito importante. Eu estou num mundo, numa sociedade, num lugar, numa cultura em que valoriza justamente um padrão de valores diferente do meu. Eu não consigo efetivar meus valores no mundo ou buscar do mundo valores para que eu me sinta identificado. Então pode ser que seja um problema terapêutico que tenha como como relevância a questão da axiologia, do tópico da axiologia. Pode ser nos relacionamentos pessoais. Eu procuro pessoas que efetivem ou que permitam que eu efetive os valores que eu tenho comigo como pessoa. E se eu tenho uma parceria que me permite eu efetivar meus valores, ou que me ajuda, ou que tem os mesmos que eu, pode ser que seja então a partir daí uma parceria interessante, seja no trabalho, seja afetiva, seja como uma amizade. Né? Então, não tem uma forma correta ou completamente equivocada de viver seus valores. Obviamente que se a questão terapêutica envolve o tópico de valores, ele vai ter que ser mexido de alguma forma junto com os outros tópicos que envolvem isso. Por exemplo, a questão dos valores pode ser atrelada ao que acha de si mesmo, que é um tópico da filosofia clínica, como a pessoa se vê, como ela se adjetiva a si mesma. Né? Então, eu sinto que eu não estou conseguindo efetivar os valores pessoais que eu gostaria no mundo. Então, me sinto mal comigo mesmo. Seja por N questões, porque tem que trabalhar, porque tem que dar atenção e importância às coisas que são mais urgentes, e essas coisas mais urgentes e importantes não são aquelas que ela gostaria de fazer no momento, mas ela precisa fazer, seja por si mesma, seja por outra pessoa, seja por qualquer outra coisa. Então há um conflito aí de valores, né? E a pessoa se sente mal consigo mesma. Ou então pode ser a questão axiologia dos valores em relação, por exemplo, a como o mundo parece, que é o que eu falei antes. Eu estou no mundo, eu interpreto, ou vejo, ou vivo num mundo que proíbe que eu coloque meus valores em prática. Então, a questão pode ser a categoria lugar, eu estou no lugar errado, de repente eu tenho que me mudar de lugar, de repente eu tenho que compreender melhor os valores da cultura, de repente eu tenho que tentar colocar os valores que eu posso dentro dessa cultura, porque ao mesmo tempo eu não quero me mudar. Tem pessoas também importantes, relacionamentos valorosos que eu quero nessa cultura. Conflitos de valores, né? E eles são importantes porque é muito fácil a gente decidir quando uma coisa realmente para nós é um valor e a outra é um desvalor. Aí é fácil decidir, não há conflito. O problema é muitas vezes quando dentro do próprio tópico dos valores tem valores conflitantes, que são os dois são valores. Essa é uma questão mais complicada, né? Inclusive dentro da filosofia, nos diálogos platônicos, se fala sobre conflitos de valores. Estoicos também falam muito sobre isso, né? Quando a gente tem valores concorrentes, são coisas que são importantes, que buscamos ou queremos manter, mas são conflitantes entre si. Por exemplo, uma pessoa que tem como valor as relações afetivas ou familiares, mas também tem como valor muito importante a questão do trabalho e da produção do seu trabalho para sentir-se bem consigo mesmo. E pode ser que de repente receba aí uma oferta de trabalho ou de emprego numa outra cidade, num outro país, mas para isso terá que abrir mão dos valores das relações, dos relacionamentos afetivos, e são dois valores concorrentes. Né? Ou então valores familiares, valores da sociedade e valores pessoais. Pô, eu defendo os valores da sociedade, defendo essa cultura, essa tradição, mas ao mesmo tempo tem valores pessoais que vão contra. Bom, vamos lembrar aí do Charles Darwin, né? Demorou, se não me engano, 20 anos para publicar o seu livro da evolução das espécies, né, a origem da evolução das espécies, porque ele sabia que na pesquisa que ele fez
isso iria completamente contra os dogmas da religião. Ele era uma pessoa extremamente religiosa, numa cultura religiosa, com uma esposa altamente religiosa, e não queria ofender a comunidade religiosa, a qual ele também achava importante, também tinha valor, também fazia parte. Ele foi publicar simplesmente pela pressão de outros autores que também estavam fazendo a mesma pesquisa que ele e meio que estavam, ou ele pensava, ou estavam roubando suas ideias e iriam publicar antecipadamente aquilo que ele havia estudado durante 20 anos. Então ele resolveu, por um outro valor concorrente, 3 valores concorrentes aí, a pesquisa, a religião e a questão da verdade da pesquisa, ou digamos assim, de quem começou, quem tinha as ideias fundamentais da pesquisa, que foi ele. Ele ficou 20 anos com um dilema de consciência entre valores, entre publicar um artigo científico que iria contra, né, que ele sabia que ia ser polêmico contra outro grande valor, que era a comunidade religiosa da qual ele vivia desde sempre, inclusive com a sua parceira, a sua esposa, que era também religiosa, e enfrentaria aí problemas pessoais grandes. Então, a axiologia, valores, lida com isso. Nós, terapeutas, não somos juízes, não estamos numa banca de júri, não somos julgadores se o valor da pessoa está certo ou errado, se ela devia largar a matéria e ser mais espiritual ou ser menos espiritual e correr mais atrás da matéria. Isso é uma questão filosófica, mas filosófica clínica não. A questão terapêutica é o seguinte: a pessoa vai nos mostrar qual é o seu sistema de valores, quais as coisas que ela valoriza, a partir da sua representação de mundo, do seu mundo, e pode ser que a partir desse sistema de valores ela tenha terapeuticamente um conflito. Um conflito justamente nesse tópico, ou nesse submodo, na maneira como ela é efetiva na sua vida. De repente ela se vê aí tendo que enfrentar uma disputa de valores, né? um conflito de valores. E isso não é fácil, né? Isso pode levar a pessoa a confusões mentais, desestruturações pessoais muito sérias. E esse é o papel, né, da terapia da filosofia, que tem que conseguir compreender e tentar, junto com a pessoa, numa construção compartilhada, reajustar, né, o seu direcionamento, as suas buscas existenciais, para que ela não sofra. Isso é muito complicado, mas que sofra o menos possível, né, de alguma forma, porque entre escolher 2 valores não tem como não haver certo sofrimento, certa sensação, né, de perda de alguma forma. Então, essa é uma questão importante na filosofia clínica, né? É um tópico que pode estar envolvido em muitas questões terapêuticas, mas o que importa é isso, né? Que esteja envolvido, não que as pessoas tenham ou não tenham valores, mas que naquela questão, esse tópico, ou esse modo, seja predominante, né? Na conjunção, no conjunto do problema que ela traz, né, em terapia. Então acho que é isso o recado da axiologia. Vou deixar aqui na descrição o blog da Casa da Filosofia Clínica, onde vocês podem baixar ali todas as revistas que já foram publicadas, as que vão se publicar também, sempre gratuito, está ali no blog. E se gostaram, compartilhem, deem like, comentem e façam sugestões, né, nos comentários, que a partir daí eu vou fazendo novos vídeos, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.